Mas esse vídeo, gente, apesar de todas essas facas estarem aqui, eu vou falar sobre esta faca, tá? E o que eu estou pretendendo? A ideia é a seguinte: vira e mexe, um amigo pede: ô Cabral, você podia fazer um vídeo sobre suas lâminas, suas facas, seus canivetes e tal. Eu não vejo isso como coisa interessante, mas se os amigos acham interessante, bom, para mim tanto faz. Vocês já viram que falar é com o Cabral mesmo, vocês sabem que eu gosto de falar. Então, para mim não faz a menor diferença, eu só não sei se vai haver interesse. Então, eu pensei o seguinte: só de faca de desossa reta, eu tenho essas e mais algumas que, vamos dizer assim, não são usáveis como essas, tá? Então, nesse vídeo eu vou falar sobre essa corneta. Num próximo vídeo eu vou falar sobre essas três da década de 80, porque elas são da década de 80. Depois eu vou falar dessa Paz e Pazini. E por último dessa Victorinox. Essa Baco aqui modificada, só se os amigos manifestarem interesse, porque ela já apareceu e tal. Ela pode ser encarada como uma faca de desossa? Pode, tá? Faca de desossa reta. Mas é só se os amigos mostrarem algum interesse. Mas de qualquer forma, hoje será sobre a corneta, o próximo vídeo sobre essas três, depois dele sobre essa Paz e Pazini, depois essa Victorinox. Então vamos tirá-las do caminho, né? E vamos ao objeto do nosso vídeo hoje, que é essa corneta, tá? Vamos lá, gente. Pois muito bem, essa corneta não é fabricada no Brasil. Ela é fabricada na China, enviada para o Brasil, e não sei sequer se ela já é gravado corneta na China ou se a estamparia a corneta faz aqui, certo? Ela vem num blister comum de faca, que não vem informação nenhuma, a não ser que é uma faca de desossa de 6 polegadas em aço inox. Não tem mais informação nenhuma, tá? Nenhuma. De interesse, tem a espessura, 1,8 milímetros, que não é essa, tá? E que o cabo é de polipropileno. Só esse tipo de informação que tem, mais nada, tá? Ela vem com esse protetor de ponta, tá? E é isso. Então vamos lá. Peraí, eu esqueci do paquímetro, eu só vou pegar o paquímetro. Pronto, já está na mão. Vamos lá então, gente. Vamos falar sobre essa faca da corneta. É uma desossadeira, é o que a corneta informa. A empunhadura polipropileno, clássica dessas facas ditas profissionais, de profissionais da indústria alimentícia, tá? Marca corneta, uma marca consagrada. Então eu imagino o seguinte: a corneta, a gente sabe que a China fabrica de tudo, de péssima qualidade a excelente qualidade. Depende do quanto você está interessado em investir. Pois bem, a corneta encomendou para fabricar na China, porque é muito mais interessante para ela, mão de obra, custo de produção, custo trabalhista, sai bem mais em conta, ou seja, ela está olhando o lucro dela e a competitividade no mercado.
Pois muito bem. Vamos lá então para os dados dessa faca. Peso. O peso dessa faca é um absurdo, gente. 66 gramas. Isso é mais leve do que a maioria dos canivetes que eu conheço. Tá? Muito leve, muito leve. Você pega, você não sente na mão. Tá? Não sente realmente. O cabo é em polipropileno, bem ergonômico, muito ergonômico, tá? Não tem linha de costura nenhuma aparente ao tato. A única coisa que entrega que esse cabo foi injetado, porque ele é injetado sobre pressão, eu acho que vai dar para os amigos verem uma ligeira linguetinha aqui. Eu fiz questão de não tirar, que é a única coisa que entrega, tá? Molinho, tá? Até com a unha você consegue arrancar isso aqui. Mas tirando isso, todas as quinas são arredondadas, todas, tá? Inclusive aqui no que seria podemos chamar de guarda dela, tá? Ela é chanfrada, que permite um pinch and grip, tá? Ela é toda muito confortável, tanto na pega tradicional, pega invertida, pega reversa, é toda muito confortável, tá? E extremamente leve, gente, extremamente leve. Não parece que você está segurando uma faca desse tamanho, tá? Vamos lá então as medidas do cabo. Espessura na sua porção mais larga, 21,5 milímetros. Espessura na sua porção mais estreita, 19,2 milímetros. Largura máxima, 28 milímetros. Largura mínima, 21,5 milímetros. Comprimento, 11,7 centímetros, tá? Eu acho que do cabo, gente, não tem muito mais que a gente falar, a não ser que ele é liso, tá? Liso para os padrões do polipropileno, tá? Isso é problema? Isso pode ser um pequeno problema, que eu ganhei essa faca de presente na sexta-feira, gente. Um amigo que é um paciente, o Edgar Júnior, sujeito fora de série, tinha uma consulta e me chega na consulta com esse presente. Ele, segundo ele tinha comprado algumas facas da corneta para a esposa, gostou tanto que ele falou assim: ah não, o Cabral gosta de faca, eu vou dar uma de presente para ele. O sujeito é fora de série, e vocês imaginem cultura. Sujeito culto é o Edgar Júnior, gente. É o tipo de sujeito que dá para você conversar sobre qualquer assunto por tempo indeterminado. O assunto rende com ele, entendeu? Que é uma pessoa culta, que conhece, se expressa bem. Além de ser, como eu já disse, um sujeito fora de série. E aproveitar, Edgar, muito obrigado. Adorei o presente de Natal, viu? Mas vamos lá, vamos voltar para a faca. Então, gente, esse cabo, com mão molhada, ele escorrega um pouco, mas não é tão problemático, tá? Agora, lidando com carne, eu mexi com carne vermelha com ela? Não. Mexi com frango, para desossar peito e coxa contra coxa. A hora que a gordura do frango pegou na empunhadura, ficou um pouquinho complicado, tá, gente? Ah, Cabral, é problemático a ponto de segurar? Não, não é problemático a ponto de segurar e escapar da mão. Mas fica desconfortável. Não que a empunhadura seja desconfortável. Fica desconfortável ela querendo escorregar da sua mão. Então isso é um ponto negativo. Cabral, tem como corrigir isso? Tem. Você pode usar uma lixa grossa
e passar na empunhadura. Você vai arranhar a empunhadura, ou seja, um amigo esses dias questionou no e-mail, porque eu falei que uma tal chaira com um possível revestimento podia ser texturado ou texturizado. Ele falou que eu estava inventando palavra. Parece que ele não conhece a palavra texturado ou texturizado. Por exemplo, borossilicato, a maioria das pessoas conhece como Pirex, é a marca comercial. Existe uma chaira de borossilicato, tem ela lisa, ou seja, ela é praticamente um vidro liso, e tem ela texturizada, com micro textura na superfície, então ela provoca um desbastezinho. Essa empunhadura podia ser texturizada, ou podia ser ranhurada, tá? Ou estriada, tá? Para dar um gripe melhor, porque eu imagino que com os sucos da carne ou outros alimentos que possam escorregar devido à secreção, igual inhame, chuchu, ela pode ficar um pouco problemática, tá? Ah, Cabral, mas ela não é uma faca de carne? É, gente, mas pelo tamanho e largura da lâmina, ela pode funcionar também como uma paring knife ou uma faca de apara, tá? Então, eu acho que para empunhadura nós encerramos. Ah, nós podemos falar também do tangue dela. Cabral, como é que é o tangue dela? Como toda faca dita profissional, de uso para a indústria da carne ou indústria alimentícia, ela é half tangue ou meio tangue. É apenas um pequeno tangue e a empunhadura é injetada, tá, gente? Então vamos lá agora a parte que interessa realmente da faca, a lâmina. Ela, não sei se o vídeo vai pegar bem, ela vem gravado a laser o símbolo da corneta, que é uma corneta, né? Escrito corneta, day by day, ou seja, uso diário, inox, e aqui vem o número de controle, a descrição, o número de controle da série, né? E que é 6 polegadas, ou seja, 152 milímetros. Do calcanhar do fio até a ponta, ela tem 152, que é basicamente, por ela ser uma desossadeira reta, que é basicamente o comprimento da lâmina, 152 milímetros. Tá? É uma lâmina tipo reta, é uma desossadeira reta. Cabral, você usa desossadeira reta? Gente, vocês viram que eu tenho algumas, e algumas outras que nem apareceram no vídeo. A verdade é que praticamente não. Depois que eu ganhei de presente as Victorinox, depois a Swibo, depois a Starrett, eu só uso desossadeira curva, desde que eu ganhei esses presentes. Por quê? Eu me adapto melhor, eu me sinto mais confortável trabalhando com a desossadeira curva. Ah, ela é melhor do que a reta? Não, gente, é uma questão de gosto pessoal. Você vai ficar bem servido por uma ou por outra, e aí o seu gosto pessoal define qual que você vai usar mais. No meu caso, eu prefiro usar as curvas. Então, mas como eu disse, ela pode funcionar perfeitamente bem como uma paring knife ou uma faca generalista na cozinha. Por quê? Por causa do peso, gente. O peso dessa faca eu achei uma coisa absurda, incrível. 66 gramas é fora de série. Então basta texturizar a empunhadura e você resolve o problema dela ser escorregadia, porque é muito ergonômica, muito confortável em qualquer pega, tá? Mas voltando à lâmina, é inox. A corneta informa qual inox que é? Óbvio que não, né, gente? Não informa mesmo. Mas vamos lá. Cabral, você faz uma ideia de qual seja? Gente, olha, eu vou falar pelo nível de polimento, aliás, isso é uma coisa interessante nessa faca. O acabamento nela em lixa foi no
máximo 220, não passaram disso. Eu acredito que no vídeo talvez dê para ver o padrão das lixas no corpo da lâmina. Só que após o lixamento foi feito um buffing, ou seja, ela foi passada numa roda de pano, numa roda de feltro, alguma coisa assim, para quebrar as arestas das marcas de lixa. Então, se você passar a unha, você sente um rrr, mas não trava nada, porque todas as arestas estão arredondadas por causa do buffing. Então ela está polida, entre aspas, mas não é um polimento sequer esfumaçado, tá, gente? É perceptível o acabamento dela. Cabral, isso vai interferir no uso dela para carne, por exemplo? Gente, uma pequena interferência tem. Seria muito melhor se ela fosse bem polida. Mas é uma diferença que vai me cansar ou me atrapalhar no uso? Não, não vai. Tá? Ainda mais por causa desse buffing que foi dado nela. O fio de fábrica, como é que é? Pois bem, de fábrica, gente, o fio rapa cabelo mais ou menos. Ele falha em alguns pontos, mas uma coisa interessante. Justamente na porção do protetor da ponta, ou seja, essa porção da faca, que numa desossadeira é a porção que você mais usa da faca, veio cega, tá? Cega mesmo, com linha reflexiva. Ah, Cabral, isso pode ser segurança? Gente, eu vou falar que pode ser porque essa faca tem um outro detalhe, que vocês vão ver agora. Pegando das costas para a ponta, eu posso batê-la na mão, até com certa força, ouçam um barulho, ó, com a ponta mais para baixo, não acontece nada. Por quê? De fábrica, eles literalmente, eu não removi isso na minha afiação para mostrar para os amigos, eles removeram a ponta dela, passaram na lixadeira, então ela tem uma testa aqui na ponta. Se eu bater o dedo daqui, ela vai me dar um micro cortezinho na pele, que o fio está afiado até onde ele chega. Mas se eu bater pelas costas, não acontece absolutamente nada. Absolutamente nada. Na fábrica, eles simplesmente chegaram e fizeram isso na lixadeira. Então tem uma testazinha aqui. Ah, dá para corrigir isso com qualquer pedra que você tiver, principalmente a carborundo. Basta você, num ângulo mais alto assim, algumas passadas e ela forma a pontinha, tá? Para desossadeira, ela funciona assim? Funciona, mas eu prefiro que ela tenha uma pontinha agressiva, tá? Ah, Cabral, não corre o risco de você estar usando na carne, tomar uma furada? Corre, se eu tiver sem luva, é lógico que corre. E quem mexe muito com lâmina sem luva, de vez em quando toma um piquezinho, uma furadinha. É normal, gente. É normal, tá? Vamos lá, outros detalhes. Na embalagem vem falando que ela tem 1,8 milímetros, gente. Não tem. Aqui próximo do que seria a guarda dela, ou o gavião de plástico, né, vamos dizer assim, ela tem 1,7 milímetros. A 1 centímetro aqui, ou 2 centímetros quase, ela tem 1,6. Aqui ela tem 1,5, 1,4 e aqui 0,8. Então ela é um distal taper suave, mais acentuado para a ponta. Daqui para a ponta, tá? Cabral, isso atrapalha na lida da carne? Absolutamente nada, tá? Ela é semiflexível, tá? Semiflexível. E com um detalhezinho, se você olhar ela normalmente empunhando assim, você não percebe muita coisa. Se você posicioná-la reta, colocar na altura do olho, ela tem um muito ligeiro empenamento para a esquerda, principalmente a partir daqui para a ponta. Cabral, isso faz diferença no uso? Não, no uso prático nenhum, tá? Como desossadeira, como paring knife, nada, não interfere em absolutamente nada.
mas é apenas que se você levar a altura do olho, olhar pela parte final da empunhadura e tal, vocês vão ver um ligeiro empeno. Mas segurando aqui na lida, olhando só a lâmina, ela praticamente não é perceptível. Que outros detalhes nós podemos falar? Ah, o fio de fábrica, gente. O fio de fábrica, ele vem com exatos 1 milímetro, é bem simétrico um lado e outro, 1 milímetro de comprimento, ou seja, desde o ombro do fio até a borda extrema do fio, tem 1 milímetro de comprimento. E aí a gente, usando a trigonometria, a gente mede a espessura no ombro desse fio, e eu medi, deu exatamente meio milímetro, ou seja, usando a trigonometria, nos indica que essa faca foi afiada a 14 graus, tá? Lógico, tem um buffingzinho na borda extrema do fio para eliminar a rebarba, então ela vem sem rebarba, com a ponta cega, umas partezinhas reflexivas muito pequenas ao longo do fio, mas rapa cabelo na maior parte dele, tá? Então é isso. E outra coisa, pegando daqui de 1,6 milímetros de espessura da espinha até o fio, de novo, se a gente usar a trigonometria, a gente vai ver que o ângulo do grinde principal, o que é o grinde principal, gente? É o desbaste primário dela, o que dá a geometria básica dela, que é um full flat, tá? Que no caso não é o full flat verdadeiro, aquele que morre em zero. Ele é um pequeno tronco de cone. Mas esse ângulo aqui, desse flat dela, desse full flat dela, já que ela afina desde a espinha em direção ao fio, ao longo de toda a largura da lâmina, largura essa, por sinal, que é de 22,3 milímetros nessa região aqui. Então, para a trigonometria, para a gente calcular, deu 2 graus, gente. Pouquinho, um fiapo de cabelo menos de 2 graus. O desbaste de um lado e do outro. Por aí vocês já veem. 1,6 milímetros a partir daqui. 22,3 milímetros a largura da lâmina, com um ombro de fio de fábrica de meio milímetro. Meio milímetro é alto? Eu acho alto, tá? Mas eu tenho que dizer que o desbaste dessa faca tá muito bom, tá? Tá muito bom. Mas aí todo mundo sabe que o Cabral praticamente não, o Cabral não usa fio de fábrica. Não importa como a lâmina que vem para mim, eu só tenho uma única lâmina dentre todas as minhas que eu não mexi em nada nela, tá? Que é o canivete Lone Wolf. Só. Todas as outras, qualquer lâmina, foi modificada ou integralmente no grinde primário, ou feito aquele senhor desbaste ali. Pois muito bem. Essa faca, gente, e olha que interessante, vocês veem que ela tem uma curva aqui que o pessoal fala que é impossível de afiar. Notem que ela foi afiada até no plástico sem arranhar o plástico. Isso é simplesmente só jeito de usar, gente. No usar a pedra, você coloca ela nessa posição e ajusta. Coloca e ajusta. Mesma coisa o outro lado, coloca e ajusta. E aí você afia toda a lâmina, tá? Seria mais interessante se ela fosse retinha aqui? Seria, para a maioria das pessoas. Para mim não faz a menor diferença. Mas o que eu fiz? Eu levei essa faca na pedra laranja. Eu falei assim, gente, presente de Natal do Edgar Júnior, eu normalmente não me preocupo com ferramenta minha. Faca para mim é ferramenta, todo mundo sabe disso. Pois bem, mas eu falei assim, eu não vou arranhar o corpo dela, porque ela já está com a geometria boa e tal. Então, eu só comecei o desbaste a ser entre 4 e 5 graus, tá? Então, comecei o desbaste ali na pedra laranja, entre 4 e 5 graus. Passei para 7 graus, passei para 10 graus, e aí fiz o microfio de 15 graus, também na pedra laranja. Só para os amigos terem uma ideia.
é assim que ela está. Eu vou fazer silêncio. Vamos colocar mais próximo. Tá, gente? Isso tudo na pedra laranja somente. Sequer usei minhas hastes cerâmicas. Então agora, o ombro do fio, o fio dela tá com... O fio não, perdão, desbaste de alívio. Tá com 1,6 milímetros. E a espessura no ombro do desbaste de alívio tá com 0,4 milímetros, gente. De novo, usando a trigonometria, ela vai me dizer que esse desbaste de alívio está com um grau entre 7 e 8 graus. Ah, Cabral, você não falou que começou a 5 graus? Comecei. Mas depois passei para o 7. E aí, na espessura que está ali, se a gente for usar a trigonometria para calcular, usando a equação, dá um ângulo aí em torno entre 7 e 8 graus, tá, gente? Então, vocês vão ver que ela está com uma habilidade de corte muito boa. Você pegando e pinçando com o indicador e o polegar, ela agora... Não vou dizer que você sinta o ombro. De fábrica você sentiu o ombro dela. Agora você não sente, mas você sente que ainda... Se eu deitasse ela mais, arranhando o corpo, aí ia ficar do jeito que eu gosto minhas lâminas. Mas, como é um presente de Natal, por enquanto eu vou preservá-la. Talvez mais para frente eu deite ela um pouco mais. Mas isso é só pro Edgar Júnior, se ele ver esse vídeo, ele vê que eu não... Que eu cuidei um pouco mais da faca que ele me deu de presente. Mas o que eu quero dizer, gente? No afiar a faca, a sensação que ela me deu foi muito parecida com as lâminas que eu tenho em aço 420. Cabral, ela é aço 420? Ô, gente, a China produz o que seria equivalente ao 420, que é o que todo mundo conhece como 3 cromo MOV, tá? Que ela tem um pingozinho de vanádio, às vezes, cerca de 12 a 14 de cromo, mas me pareceu mais o 3 cromo do que o 5 cromo. Inclusive o comportamento de desbasta muito facilmente. Dureza, muito bem, gente. Primeira coisa que eu fiz, inclusive foi no consultório mesmo, o Edgar estava até presente. Todos já viram nos meus vídeos aquela faquinha da Guepardo, ela tem 54 de dureza. Eu testei essa corneta contra ela. Pois bem, ela marcou um pouquinho a Guepardo e ficou mais marcada nitidamente do que a Guepardo. E aí aqui embaixo eu testei ela contra o meu facão que tem 50 de dureza. Ela marcou o facão e não marcou a faca. Então essa faca ela deve estar entre 52 e 53 HRC. Ah, Cabral, é macia? Mas é, por exemplo, gente, uma dureza maior do que a peixeirinha da Tramontina, que é cerca de 50. Então, não só em tese, mas na prática, por ser aço inox, ela vai ter maior retenção de fio do que a peixeirinha da Tramontina. E vocês querem ver outra coisa interessante? Deixa eu aproveitar que ela está aqui na mão, já que eu estou na cozinha. A peixeirinha da Tramontina é um pouco mais espessa na espessura total que ela,
é um pouco mais larga, porém, o ângulo do grind principal, tá certo que essa aqui foi modificada, né? Ela foi toda deitada e polida. Também é 2 graus. Então, em tese, e acredito que na prática, as duas cortam bem do mesmo jeito. Sendo que a retenção de fio dessa é superior a essa simplesmente por ela ser aço inox. Só por isso. E, é óbvio, ela tem 2 a 3 pontos mais de dureza do que a peixeirinha. Então, gente, eu acho que era isso que eu tinha para falar sobre a corneta. De novo, eu continuo impressionado com o peso dela. Tá? 66 gramas é muito leve. Ela é semi-flexível, vai dar uma ótima paring knife, é uma ótima desossadeira. Você tem que corrigir a ponta, dar uma texturizada na empunhadura, tá? E eu recomendo fazer um desbaste de alívio. Melhora o desempenho. Mas preço, olha, eu não sei preço, tá? Mas me parece que das concorrentes, Mundial, Tramontina, outras marcas que não são produzidas no Brasil, mas é para essa linha de uso na indústria alimentícia, me parece uma das mais baratas. Se você está querendo olhar custo-benefício, eu acho que ela é imbatível, tá? Não posso afirmar porque eu não saí pesquisando preço de outras facas e tal, da mesma linha dela, então não posso dizer, mas me parece que ela é mais em conta. Cabral, vale a pena? Olha, gente, isso aí cada um tem que julgar, cada um sabe as suas necessidades e o seu bolso, e o que espera de uma faca. Cabral, ela vai rolar o fio mais do que uma Mundial, uma Tramontina da linha Profissional Master? Vai, porque ela tem menor dureza. Mas nada que uma Chaira lisa não corrija, tá? Talvez você tenha que usar um pouco mais a Chaira lisa ou usar com um pouco mais de frequência, não usar mais vezes, mais passadas. Passadas são sempre 1, 2 de cada lado e está alinhado o fio. Talvez você precise ter um pouco mais de frequência para estar com aquele fio sempre ótimo. E quando você está cortando, você percebe uma degradação no fio. Degradou, passadinha na Chaira, volta a usar, ele está filé. Ah, Cabral, é tanta diferença assim para uma faca de 55 RC, por exemplo, que a média das Mundial, Tramontina e coisa, 52, 53. Gente, se você for uma pessoa concentrada, muito atento a detalhe e tal, e que usa muito faca, talvez você consiga perceber uma diferença. Se você é o usuário do dia a dia, esquece, você não vai perceber diferença. Se você usa a peixeirinha em aço carbono da Tramontina, o desempenho dela vai ser melhor. Se você está satisfeito com o desempenho dessa faquinha, essa aqui não vai te decepcionar, tá? Então, gente, é como eu falei, depende do que você espera de uma faca e de quanto você está disposto a investir. Eu posso dizer que eu adorei o presente, não conhecia sim, a linha de facas, mas nunca tinha tido sequer em mãos, tá? De novo, fiquei impressionado pelo peso. É muito leve, é muito, muito, muito leve. Você não sente a faca na mão, gente. É uma coisa impressionante. E quanto à retenção de fio, gente, só com médio e longo prazo, usando na cozinha, eu vou poder dizer. Mas o que eu posso dizer é o seguinte, ela pegou fio fácil, pegou um bom fio, tá? Vocês viram o nível, como é que ela passou num papel fininho, somente com a pedra laranja, que é cerca de 400, talvez um pouco menos, 300, depois que você retexturiza ou recondiciona a superfície. Falei menos e acabei citando um grau que é mais alto, não. 400, talvez 500, tá? O fio fica bem suave, gente. Eu ainda não testei com uma haste cerâmica de 600, mas é o que eu estou falando, o comportamento tá
Eu não vou falar idêntico, porque eu posso me equivocar, mas está muito semelhante ao 420, tá? Muito semelhante. Pega fio fácil, pega um fio agudo, polido. Gente, desossar uns 2, 3 quilos de peito e uns 2, 3 quilos de coxa e contracoxa não é esforço para uma lâmina. Mas não deu microdente nenhum, não rolou o fio, não precisei só nisso usar chaira. E basicamente quem é usado nisso, gente, é só a pontinha da lâmina, tá? Você até usa aqui para tirar uma pele e tal, mas quem faz o trabalho de desossa mesmo é a pontinha. E é o que eu estou falando, ela vai ser muito melhor quando eu só chegar numa pedra. O ângulo é esse aqui, ó. Vamos supor que aqui o paquímetro seja a pedra. O ângulo é esse aqui, mais ou menos. E não vai e vem só para fazer a pontinha, porque é o que eu falei, de fábrica, o pessoal na China simplesmente passou na lixadeira, acredito que segurança, né? Mas é isso. Então, gente, agradecendo demais ao Edgar Júnior pelo presente, gostei muito, fiquei impressionado com a faca pela leveza, tá? A qualidade do tratamento térmico parece boa, no afiar formou fio fácil, desbasta muito facilmente, pelo menos para mim, com a pedra laranja, tá? Pega um fio 15 graus, é um fio relativamente agudo. Para a dureza dela, não faria nem sentido eu dar um microfio de 10 graus, tá, gente? Para essa dureza, para uso de desossa ou como paring knife, ou como faca de legume, 15 graus de microfio está de bom tamanho. E eu vou saber da retenção mais para frente com o uso. Mas por enquanto agradou o tipo de fio, tá? A semiflexibilidade dela também agrada, dá maior versatilidade. A espessura total da lâmina é boa, tá? O taper dela, da espinha para o fio, é muito bom, afinal de contas, um grind principal com 2 graus de ângulo de cada lado. Gente, tem muita faca de nome por aí que não tem isso, tá? Começa lá nos 3, 3,5, às vezes 4, e ainda é um tronco de cone assim, tá? Então, eu acho que era isso por essa faca, e no próximo vídeo eu vou falar para os amigos sobre aquelas 3 desossadeiras da década de 80, uma mundial e 2 tramontinas. Depois vem a Paz e Pazini, depois a Victorinox. E se o pessoal quiser, eu posso falar sobre aquela Baco transformada. E depois eu vou fazer um vídeo comparando ergonomicidade, um pouco de desempenho de todas elas, para dar uma orientada para os amigos, tá ok? Então, já que foi um presente de Natal, de novo agradecer ao Edgar Júnior, e desejar a todos os amigos excelentes festas, um excelente Natal, um excelente fim de ano, que possam passar as festas com as famílias e os amigos, que sejam festas bem fartas, bem harmônicas, com muita alegria, com muita diversão, e desejar a todos muita saúde, porque pode nos faltar dinheiro, pode nos faltar uma série de coisas, mas com saúde a gente está bem, gente. A única coisa que realmente nos faz falta é saúde. Então, desejar muita saúde a todos nessa virada de ano, que o 2024, os amigos tenham um ano com mais saúde, com menos problemas, menos dores de cabeça, e que as festas dos amigos sejam fartas, harmônicas, muito divertidas, que só tenham coisas a comemorar. Um grande abraço a todos, um Feliz Natal e um ótimo 2024. Abraço.